Uhum. Tá, então vamos ver quando é que foi essa prova do TCE Acre. Vamos ver aqui. Tananã. Que 5 dias. Data da prova foi. Não, foi 1º de setembro, é isso? E 13/10. É porque teve a discursiva Hum, também. Tá. É esse. uma prova relativamente recente mesmo, né? Tá. Aqui, ó. Vale lembrar, vai P3, 13 de outubro. No turno da manhã, tananã. Tá. Beleza. Enfim, é uma prova recente. Então tá, separei ela aqui, depois eu vou botar o link desse caderno. O que que a gente fez aqui? A gente pegou Uhum. e tirou o que essa prova a gente vai aproveitar para fazer o estudo do TCE, certo? Certo. TSE. TCE não, TSE. TSE. Isso. E Ah, daí, e daí eu tirei as matérias que não são pro nosso cargo, que no caso tinha aqui inglês, tinha matemática, raciocínio lógico, tinha administração de recursos materiais. Então eu deixei só o que é válido para o estudo do TSE, a área ali de analista e tal. Então ficou administração geral, direito administrativo, constitucional, projetos e língua portuguesa. Vamos tentar resolver o que der para fazer. Então vamos lá, começando por administração geral e pública. Então a CESP aqui cobrou organização. Vamos lá. Organização formal, descrita em normas e regulamentos internos, surge espontaneamente, de forma não planejada. Dananana. Eu vou de errado, e uhum. você? Errado também. Tá, beleza, bem tranquilinha, né? Em toda organização formal, há camadas, escalas ou níveis hierárquicos de autoridades, e quanto mais alta for a escala hierárquica, maior será a autoridade do ocupante do cargo. Hum, hum. Nossa. Eu tô na dúvida, mas eu vou de certo. Porque, sei lá, Aham. será que existe uma organização formal em que não há é, ah, escalas ou níveis hierárquicos? Por mais que ela seja assim toda moderninha, toda, vamos supor, não muito Aham. verticalizada, seja mais horizontalizada, mas será que ainda assim não vai haver um nível hierárquico? Eu acho que é obrigado a haver um nível hierárquico, né? Sempre vai haver um chefe, né? Sim. Que- Só o final que ficou um pouco difícil, assim, mas eu vou de qual, certo qual também. parte, assim? Qual... Na parte de quanto mais alta for a escala hierárquica, maior será a autoridade Claro, faz ocupante do sentido. cargo. Faz sentido. Bora, vamos de certo. Beleza, é isso aí. Então, Uhum, realmente, toda formal tem escalas, níveis hierárquicos, algumas menos, outras mais, vai depender se ela é horizontalizada ou verticalizada. E quanto maior você está na posição hierárquica, mais autoridade você tem. Se você é o sim. chefe lá, o diretorzão, você, em tese, é o que tem mais autoridade dentro da empresa. Vamos lá, o processo de execução. Então, veja que a gente teve aqui duas questões falando da organização formal, dos regulamentos, falando da parte de Uhum, hierarquia, nível de autoridade. O processo de execução é distinto dos demais processos de administração. Não meu Deus. sei. Visto que suas atividades consistem principalmente na elaboração de planos. Não, né? Não. Primeiro que assim, ó, não Nem tem tem. execução, né? Não, tem, né? Tipo, Tem? tem a execução, só que assim, ele fala em uma hora de execução e depois fala de elaboração de planos. Elaboração de planos é o planejamento. Executar é fazer, é o do, né? É o plan, do, check, act, né? Vamos supor. Então você tem elaboração de planos, planejamento, e você tem execução, que é Aham, o do. Ele deu uma misturada aqui. Vamos lá. Modelo de. Tranquilo aqui pra ti? aham, Tá, vamos tranquilo. lá. O modelo de mudança de organização proposto por Lewin, Kurt Lewin, se eu não me engano, ele é o cara que vai falar do teoria dos campos. Ele vai dizer que a- eu lembro de Kurt Lewin como se fosse um campo de batalha. Ele diz que são vários fatores envolvidos, principalmente ele leva muito em consideração a questão do contexto. Mas aqui eu acho que está puxando para outro Uhum, lado. Vamos lá, que inclui as etapas de descongelamento, mudança e recongelamento. É amplamente reconhecida na literatura como uma abordagem eficaz para implementação de mudanças planejadas nas organizações. Então vamos lá, vamos de ah, novo. Eu falei bastante de Kurt Lewin, que não tem nada a ver com o que está sendo abordado aqui. Vamos lá. O modelo de mudança uhum, organizacional proposto por Lewin, que inclui as etapas de descongelar, mudar e recongelar, é amplamente reconhecido uhum. como uma abordagem eficaz para a implementação de mudanças planejadas. Então, aqui, ó, o que que seria descongelar, mudar e recongelar? É tipo assim, eu tenho uma tradição lá na minha empresa e eu quero mudar, eu quero propor uma mudança. O pessoal é acostumado, de repente, fazer
vamos supor, usar um determinado tipo de sistema, que eles já estão Uhum. acostumados com aquele sistema, um sistema bem arcaico, mas o pessoal já conhece aqueles códigos, já está tudo acostumado certinho. Treinando. Aí não, eu quero botar um sistema novo agora que vai implementar o GPS e tal, alguma coisa assim, tudo vai, inteligência artificial e tal, vai ter uma resistência. Então você tem que descongelar. O que que seria o descongelar? Você tem que quebrar essa resistência. Daí você Uhum. implementa a mudança e daí você recongela. O que que seria o recongelar? É fazer com que essa mudança se consolide, vire a nova cultura da empresa. Isso Certo, seria uma mudança planejada. Eu acho que não é para não planejadas, então eu vou de certo. certo. E você? Certo também. Yes, muito bom. Beleza. Cara, nem tem comentário, hein? Eu podia botar um comentáriozinho aqui, hein? É, são tão Vamos lá. recentes. Tanto os atos da gestão pública quanto os atos da gestão privada são regidos pelos princípios da legalidade, da transparência, da impessoalidade e da Uhum. publicidade. Então, tanto a pública quanto a privada são regidos pelos princípios da legalidade, transparência, impessoalidade e publicidade? Eu Não. acho que não. Pronto, muito bom. Vamos lá. Assim como na gestão privada, na gestão pública, o cidadão deve ser visto como cliente, com direitos e expectativas a serem atendidos pela administração pública. Sim, eu acredito que sim. Pensamento bem positivo meu Uhum. aqui, na gestão pública, o cidadão sim deve ser visto como cliente. Claro que a gente tem lá os paradigmas, né, do consumerismo, e tem uma lá que o cidadão é uma hora visto como cliente, depois uma hora ele é visto como, sei lá, tem várias visões do cidadão para essas vertentes ali, são três, agora eu não me lembro de cabeça. Aí assim, uma delas é cliente, e se eu não me engano, não é a mais moderna. Aí depois a gente pode dar uma checada Uhum. nisso. Eu vou ver até se eu acho aqui no meu OneNote, que é uma parte bem legal. Mas eu não vou pirar muito a cabeça nisso, não. Eu vou de certa, tá? Porque ele fala aqui, ó, Certo. com Aham. direitos e expectativas a serem atendidos. Beleza, eu acredito isso. Pronto. Foi. Mas Aí. deixa eu só ver aqui no meu OneNote essa parte do é, consu... tem o consumerismo. Vamos ver aqui. Consumerismo. Aqui, ó. Ó, ops. Aqui. Dá uma ampliada. Então Uhum. a gente tem esses três aqui, ó, o gerencialismo puro, né, quando começou, foco na eficiência. O que que a gente está falando aqui? A gente está falando da nova administração pública. Então a gente está falando da administração pública, a questão estava tratando de administração pública ali, da gestão pública, né? Então a gente teve essas três fases aqui, né? A gente teve o gerencialismo puro, quando começou, né? O que que Uhum. a gente enfatizava aqui? Foco na eficiência, redução de custos, né? E a gestão pública, nesse momento, tratava o cidadão como um contribuinte, ou seja, aquele cara, aqui é o taxpayer, o cara que paga os seus impostos ali e tal, beleza. Depois foi para o consumerismo, aqui a gente tem a visão de consumo cliente. Então, o cidadão aqui, ele era visto como um cliente, não é a versão mais atual e nem, vamos dizer assim, a melhor, né? Mas quais eram as características dela? Aqui, quando a gente tinha característica de eficiência, ou seja, eficiência seria fazer o máximo que der com pouco. Aqui a gente tem a efetividade, então aqui já é um foco no quê? Na mudança da realidade e tal, aumentou a qualidade, satisfez os clientes, estimulou a competição e tratou o cidadão como um cliente, né? Então a questão estava Uhum. falando disso, o que que a questão falava, assim como na gestão privada, né? Então assim, ela não estava entrando nesse, ó, se bem que fala aqui, ó, bem como ao paradigma do cliente na gestão Cliente. pública, beleza, vamos lá. Mas a gente tem ali, ou seria a visão mais moderna, ou talvez uma das mais modernas, deve ter até algo mais recente que isso, mas tem esse Public Service Orientation, PSO. Então, serviço público orientado para o cidadão, né? Então, qual é o foco? Equidade. Então, a gente veio da eficiência, passou pela efetividade e fomos para a equidade, ou seja, é, deixar todo mundo legal, entendeu? A accountability, que é a responsabilidade, né? Responsabilidade, responsabilização, transparência, cidadania e tratou o cidadão como um cidadão, tá? Uhum. Beleza, vamos lá. E, olha, se eu não estou enganado, deixa eu só buscar aqui uma planilha pra gente. Deixa eu só buscar uma planilhazinha pra gente aqui sobre os assuntos da prova. Vamos lá. Aqui, ó. Nossa planilhazinha aqui. Vamos dar um zoom nela. A gente, se eu não me engano, tá? Vamos ver aqui, administração Uhum. geral.
Olha só, gestão por resultado na produção de serviços públicos, tá? Cai para nós em administração geral, não Hum, sei se cai para você, né, que vai fazer uma parte. Mas para quem vai fazer analista administrativo, TSE, olha só, vamos ver se tem alguma coisa aqui que vai falar desse negócio paradigma cliente, quer ver? Administração pública, vamos à administração pública aqui, ó. Olha só, ó, convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. O uhum. paradigma do cliente na gestão pública. Olha o que está falando aqui na questão recente da prova. Nossa, Ó, é. tá aqui, ó, bem como, ó, em relação, tananã, o que que tá sendo cobrado aqui, o que vai ser cobrado pra gente, ó, Sim, convergências e diferenças entre a gestão pública, isso aqui tá no nosso edital, e o paradigma do cliente na gestão pública. Olha a questão aqui, bem bonitinho, ó, em relação ao primeiro tópico que a gente viu ali na tabelinha, e também o segundo tópico, aqui, ó, paradigma, tá? Então, o que que vai ser cobrado nesse assunto? Vai ser cobrado isso aqui, ó, vai ser cobrado isso aqui. sim. Beleza, vamos pra próxima. À medida que, ó, português, na medida em que, à medida que. Então, a gente tem que saber, já aproveitando aqui, qual é a diferença entre essas duas, é, é à medida que e na medida, na medida em que. Vamos lá. Qual é a diferença? As duas expressões são corretas, mas têm significados diferentes. À medida que tem o sedito de proporção, né? Então, à Sim, medida que estudava, tinha mais chances de passar. Ok, então quanto mais estuda, mais chance de passar. Na medida em que indica uma ideia de causa. Então, se a gente estiver trabalhando aqui numa questão de português, a gente está mudando o sentido, tá? Ó, à medida que é uma proporção, então uma conjunção ali de um, não lembro, essa união dessas palavras aqui vai nos dar uma ideia de proporção. Já na medida em que, né? Então dá a ideia de causa, né? Vamos ver como é que seria. Significa uma vez que, né? Então, assim, vamos ver como é que seria uma frase. entendi. Bom, não lembro, mas enfim, só para a gente ter essa diferença. Então vamos lá. À medida que, então, a gente está falando de proporção, né? Então, à Uhum. medida que uma estratégia é formulada, ela deve assentar-se em uma estrutura organizacional adequada e receber apoio de uma cultura organizacional. Então, conforme vai sendo formulada uma estratégia, ela deve assentar-se em uma estrutura organizacional adequada e receber apoio de uma cultura organizacional. Eu fiquei um pouco em dúvida aqui, vou falar pra ti o quê? Eu fiquei em dúvida assim, ó, Ah, parece que a ordem aqui tá um pouco diferente, porque, por exemplo, assim, você elabora uma ah, estratégia com já uma estrutura pronta, ou você elabora uma estratégia para estruturar uma organização. E outra, você elabora uma uhum. estratégia para ser aceita por uma cultura, ou seja, você tem que elaborar uma estratégia de acordo com a estrutura e de acordo com a cultura. Parece que é isso que está falando, né? Tipo, Nossa, à medida que ela é formulada, ela deve se assentar numa estrutura organizacional adequada, ou seja, eu tenho que fazer uma estratégia de acordo com uma a estrutura que estrutura. adeque, que receba, que recepcione essa estratégia. Faz sentido. Se eu trabalho numa empresa, numa determinada empresa, eu tenho que pensar em como que ela é para eu fazer uma estratégia que se adeque a ela. Tudo bem, Sim, é uma forma de pensar. Mas eu também posso fazer uma estratégia para readequá-la. E sobre receber apoio, por exemplo, e se for uma cultura que eu quero mudar, eu também posso fazer uma estratégia para mudar. Mas eu não vou brigar com a questão, eu vou de certo. E você? certo também. Meu Deus, beleza, vamos Uhum. lá. Em situações de incerteza, recomendo-se o estudo de cenários, ok? Sendo o processo de planejamento mais operacional, quanto maior for a necessidade de se reduzir a incerteza. Sendo o processo de planejamento mais operacional, quanto maior for a necessidade de se reduzir a incerteza. Vamos separar aqui as coisas então. Beleza. Até aqui a gente não precisa saber de nada. Tá certo. Agora aqui, ó. A questão tá brincando com a gente aqui, ó. Mais operacional, ou seja, a gente tem o nível operacional, tático e estratégico. Então a gente desceu, foi lá para o operacional, ou seja, a gente está no chão da fábrica, a gente está lá perto dos operadores, perto das máquinas. Então eu estou fazendo um planejamento minucioso. Eu não estou fazendo um planejamento estratégico, abstrato, com ideias gerais. Não. Eu estou vindo na minúcia, eu estou vindo no operacional. Uhum. Quando eu vou na minúcia, eu
Se eu tivesse, poxa, eu preciso reduzir demais a incerteza, então eu tenho que ir na minúcia, não é? Sim. Eu vou de certo. Beleza, então é Ó, isso. boa. A gente desce na minúcia para reduzir a incerteza, porque daí eu vou me preocupar com os mínimos detalhes. Se eu fizer um planejamento mais voltado no estratégico, eu não vou ter como reduzir muito a incerteza, porque o planejamento estratégico é aquela coisa mais a nossa visão, a nossa missão, é, é aquela coisa bem abstrata, né? E daí Sim. eu não tem como reduzir incerteza falando dessa forma. É igual o pai e a mãe que fala pro filho, juízo quando sai de casa. Pô, beleza, juízo, mas você não tem como reduzir muita incerteza, porque você tá naquela ideia do planejamento estratégico. Você só fala, ó, juízo, viu? Agora, quando você desce no operacional, usando esse mesmo exemplo, você chega lá e fala, ó, meu filho, toma cuidado, anda pela rua, não fica ostentando seu celular. Se tiver que olhar um mapa, a localização de algum lugar, entra numa loja, manuseia lá dentro, não anda por rua Uhum. escura. Se beber alguma coisa assim, estiver dirigindo, deixa o teu carro em algum lugar, volta de Uber, tal. Poxa, você foi no operacional, tá diminuindo os riscos, entendeu? Tá se preocupando com os detalhes, né? Faz sentido, né? Boa. Vamos lá. Uhum. Quanto maior a formalização, maior a eficiência organizacional. Já não curti muito isso, mas beleza. Né? Não, não sei, mas tudo bem, vamos lá. E menor é a presença de normas de conduta? Não, né, Uhum. gente? Errado. Não, ao contrário, né? Essa parte aqui vamos ver, não tem comentário ainda. Mas já me deixou um pouco em dúvida, porque assim, ó, quanto maior a formalização, maior a eficiência organizacional, não Não. sei se sempre. Pode ser que sim, é bom você ter ali os procedimentos todos descritos, né, para evitar as dúvidas, tudo bem. Mas agora dizer que quanto maior a formalização, menor a presença de normas, não, muito pelo contrário, né? Vamos lá. A liderança eficaz não constitui fator crítico. Hum. Gente, não tem como, né? Já aqui Nem já precisa terminar. mas vamos ler aqui. Para o sucesso na gestão, não, pois a mudança depende mais da. Tá, não, muito ridículo. Vamos lá. Um gerente eficaz é capaz de estimular o conflito construtivo em situações nas quais a satisfação com o status quo, o que é o status quo, você sabe? Nossa, é. Ai, eu pensei que tava relacionado a equilíbrio, assim, mas Não, status não quo é o sei, status nossa. atual. Status Ah, tá. atual, tá? Uhum. Quando você fala status quo, a gente está falando status atual. É a situação Ah, atual. Então, um gerente eficaz é capaz de estimular o conflito construtivo, ok? Quando? Em situações nas quais a satisfação com a situação atual iniba a mudança e o desenvolvimento necessários. Vamos ler de novo. Então, um gerente, se ele for eficaz, ele é capaz de estimular um conflito construtivo. Quando? Em situações em que a satisfação com a situação atual, ela dificulta a mudança e o desenvolvimento necessários. Claro, óbvio, perfeito. O que que está dizendo aqui para nós? Que você tem um grupo de liderados, você quer implementar mudanças e desenvolvimentos que são necessários. Porém, esse grupo de liderados ele já é satisfeito com a situação atual. Aí você precisa de um gerente eficaz, capaz de estimular o conflito construtivo para que esse grupo de liderados abra mão da sua satisfação com o status atual e permita a mudança e o desenvolvimento. Beleza? uhum. Vamos lá. Entre os pontos positivos do gerenciamento de conflitos, citam-se o. Então vamos lá. Os pontos positivos do que do gerenciamento de conflitos. Isso aqui cai para nós, tá? Cai para nós. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Conflitos. Eu acho que daí tá mais aqui administração geral ou até pessoas. Eu acho que tá em pessoas aqui, ó. Vamos lá, competência. Ó, pronto. Gerenciamento de conflitos. O que que vai ser cobrado de gerenciamento de conflitos? Aqui, ó. Acerca do. Gente, olha a banca CESP fazendo direitinho. Ó, ela botou lá no edital, gerenciamento de conflitos. Olha como é que ela está fazendo a prova acerca Sim. do gerenciamento de conflitos. Pronto, entendeu? A banca não está fazendo surpresinhas. Ela está cobrando o que ela falou que ela ia cobrar. Então, eu defendo essa ideia. Vamos olhar aqui, vamos estudar o que está aqui. E não tem nada assim muito complexo. Quem estudou para o CNU sabe que era muito difícil, porque tinha
temas lá que a gente não achava nem questão, era tudo muito novo, um edital gigantesco. Aqui, olha só, tá bem tranquilinho, tá tudo bem especificadinho. Quando a gente quer ver quando a gente verticaliza. Então, vamos estudar o que está pedindo, porque o CESP está cobrando o que está pedindo. Então, ó, gerenciamento de conflitos tá aqui e aqui ele está perguntando sobre gerenciamento de conflitos nessa prova bem recente. Entre os pontos positivos do gerenciamento de conflitos, citam-se, né? Então deve ser mais de uma coisa, o estímulo à inovação, ok, o desenvolvimento de habilidades, ok, e a melhoria de processos, ok, Uhum. ok, muito bom. A utilização de estratégias, ó, de novo, gerenciamento de conflitos. A utilização de estratégias de mediação para resolução de conflitos nas organizações pode reduzir a intensidade destes. Pode reduzir, né? Você tem estratégias de mediação e pode reduzir a intensidade, ok? E promover soluções mais duradouras e satisfatórias para as partes envolvidas. Certo, né? Tem, né? Tá tudo bem bonitinho, né? Vamos lá. Uhum. O desenho de processos sempre, a gente já liga um alerta, está inserido em um contexto organizacional. O desenho de processos sempre está inserido em um contexto organizacional, no qual há um ambiente externo que influencia e direciona a atuação da organização. É um contexto ou ambiente interno que deve ser entendido para se responder adequadamente às demandas do contexto externo. Processos, viu? Tá lá, ó. Tá aqui. Olha só. Tá aqui. Não, não tá em pessoas. Daí a gente vai encontrar esse assunto tanto em administração pública quanto em administração geral, tá? Então tá aqui, ó. Ó, gestão de processos, tá? Bem que eu acho que eu sei que tem gente que não vai cair o administração geral tão esmiuçado quanto para outros que vão ter o administração pública. Então, quem tem no seu edital só administração pública, vai ter que estudar gestão de processo também, ok, mas não tão aprofundadamente quanto quem vai fazer, por exemplo, analista para administrativo, que daí você vê aqui, ó, como que eles botaram processos. Olha só, gestão de processos também. Então, nós temos gestão de processos para administração pública, mas eles só botaram isso. Agora, a administração geral, a gente já vai ver que o buraco é mais embaixo, porque eles botaram gestão de processos, e botaram conceitos da abordagem, técnicas de mapeamento, análise e melhoria, noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processo e BPM, que eu acho que é Business Process Management, alguma coisa assim. Ah, tá. Vamos lá. O que que fiquei com dúvida aqui? O desenho de processo sempre está inserido no contexto organizacional? Eu vou partir da ideia que sim. E você? Calma aí, deixa eu ler de novo. Ah, mas esse sempre aí é meio. Mas não sei, não sei, essa eu não sei. Cara, eu vou de certo, mas estou super na dúvida. Talvez fosse uma questão que eu deixaria em branco, mas eu vou arriscar. É, eu acho que eu também. Oh my God. Oh my God. Boa. Bora, bora. Então, o que que a gente faz com isso aqui? A gente decora, ok? É uma ideia que a CESP trouxe. Se não for uma questão anulada, se não tiver recurso nesse sentido, a gente vai entender que está certo. Então, um desenho. Por que que eu pensei, ó, desenho de processos? Sempre está inserido em contexto organizacional? Olha, se tu for parar para pensar que tudo é uma organização, até nós mesmos, nós somos uma organização de órgãos, células e tudo. Então, assim, tudo é uma organização, né? E tem um contexto organizacional. Você vai falar de desenho de processo, né? Você quer melhorar um processo, implementar um processo, você vai fazer isso dentro de um contexto organizacional, não simplesmente falando de uma empresa, mas de algo que está organizado. Você não tem como botar um processo em algo que não está organizado. Você primeiro organiza e daí depois você enxerga o processo. Então, eu parti daí, tá? Para dar meu chute. E aqui eu fiquei um pouco em dúvida, Uhum. assim, poxa, será que não está trocado aqui? Porque sempre tem essa questão, ambiente interno e ambiente externo. Mas daí eu pensei, não, ambiente externo. Ele influencia, influencia. Ele direciona, direciona. Sim, eu tenho uma empresa de carro, eu tenho que compreender o cenário externo.
como preço de combustível, poluição, o que que o pessoal está querendo, carro elétrico, tananana, beleza, o contexto externo. E o contexto ambiente interno, que deve ser entendido. Eu pensei, porra, eu vou entender o ambiente interno? Sim, Uhum. tenho que entender também o meu ambiente interno, para se responder adequadamente às demandas do contexto externo. Daí eu pensei, pô, a demanda vem do contexto interno ou do contexto externo? A demanda vem do contexto externo. Você tem uma empresa, da onde que vem sua demanda? A principal demanda vem do ambiente externo. Você tem a demanda interna? Tem. Mas por que que a empresa existe? Para atender o público interno? Não. A empresa existe para atender o público externo. Vamos lá. Na gestão por processos, em que. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos aqui. 25 minutos. E a gente resolveu quantas questões? 15. São 76. Não sei se vamos conseguir. Acho que esse vídeo vai ter a parte 2. Vamos lá. Na gestão por processos, em que o eixo gerencial tem maior importância que o funcional, vamos lá, ó, na gestão por processos, vírgula. Então está dizendo que na gestão por processos, o eixo gerencial tem maior importância que o funcional. Recomenda-se que não haja alteração da estrutura organizacional. Vamos lá. Na gestão por processos, em que o eixo gerencial tem maior importância que o funcional, recomenda-se que não haja alteração da estrutura organizacional. Essa eu não faço ideia, mas eu vou tentar. Na gestão por processos, você tem um eixo gerencial. O que que seria o eixo gerencial? Ele está contrapondo com funcional. Funcional aqui é quando você divide os departamentos em. Eu tenho o departamento de finanças, eu tenho o DRH, eu tenho aqui o outro da, Uhum. da produção, é por funções. Isso não é muito, isso não combina muito com gestão por processos. Não combina muito, né? Eu acho. Vamos lá. Então, mas ele está falando que o eixo gerencial, ele é mais importante que o funcional. Mas qual seria o eixo gerencial, né? Vamos supor que ele fosse uma coisa melhor para processos do que o funcional. Então, você tem um eixo gerencial, que a gente tá imaginando que ele seja melhor para os processos do que o funcional. Então, ele é maior nessa empresa. Nessa situação, está dizendo que o eixo gerencial ele é mais importante que o funcional. Então, ok, tudo certo. Uhum. Então, nessa situação em que tá legal, recomenda-se que não haja alteração da estrutura, porque se eu mudar a estrutura, pode ser que mude isso aqui, mude o que tá bom para os processos. Cara, não sei, não É. sei, não sei. Eu tô com muito medo de chutar um certo aqui. Nossa, essa também não sei. Eu deixaria em branco, né, na prova. Tem maior Mas, importância funcional, recomenda-se que não haja alteração na estrutura organizacional. Eixo gerencial. Eu vou de errado. Porque se fosse um eixo funcional, daí sim. Mas se é um eixo gerencial, eu posso mudar. Yes, yes, uhum, yes, 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 yes. Porque o vamos lá. funcional, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se eu tô bom de desenho hoje. Você tem aqui o funcional, né? E aqui você tem o gerencial. O que que eu fiz a ideia ali? O funcional você tem cada coisinha na sua caixa. E Deus o livre se você mexe nisso aqui. Então você tem lá o pessoal que trabalha com dinheiro, o pessoal que trabalha lá com transporte, beleza. Você tem o pessoal do RH. Cara, e daí aqui você ramifica as coisas, coisa aqui, você tem um gerente que cuida disso, um gerente que cuida disso, né? Isso aqui é funcional, vamos supor, né? Ó, eu divido a minha empresa por funções. É a função da logística, a função das pessoas, a função do dinheiro, a função da produção. Ok, essa aqui ela me parece uma coisa mais, como diz, imutável, mais sólida, mais difícil de mudar. A gerencial, a questão me ajudou, ela está contrapondo as duas, então ela é diferente da funcional. Uhum. A funcional, eu acho que é aqui.
recomenda-se que não haja. Porque, vamos supor, se você tem um processo nessa linha aqui, ó, vamos supor que você tem. ah, vamos supor que você tem. Quer ver? Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu botar uma tintinha preta aqui que fica melhor pra mim. Aqui. Ufa, bem melhor. Aqui, isso. Vamos supor que você tem aqueles quadradinhos ali, né? Que eu falei. Cada um desse aqui é uma área funcional, certo? Beleza. Aí você tem uma gestão por processos. Aí é um processo que começa aqui, ele desce aqui na área vamos supor que aqui é a área do dinheiro, aqui é a área da logística e aqui é a área do RH. Você tem esse processo que passa aqui, começa pela área do dinheiro, tananã, daí depois você passa por uma parte aqui da logística, volta para a logística, vai bater no RH e vai seguindo. Você formou um processo, isso aqui é um processo, certo? E é um processo, ele fica rolando direto, diferente do projeto, que é uma vez só. Você tem esse projeto, então você percebe que o projeto ele passa pela parte do dinheiro em algumas partes, ele passa pela parte da logística em algumas partes, e você desenhou o seu processo que vai passar pelas diversas áreas funcionais da sua empresa. Porra, meu projeto está aqui, está redondinho e está funcionando super bem. O que que eu recomendo? Não mexe em nada. Não inventa de agora fazer esse RH virar outra coisa ou desmembrar o RH. Por quê? Porque vai acabar com o meu processo. Porque o meu processo foi desenhado em cima dessas áreas funcionais, do jeito que elas são, extremamente separadas, que é uma característica da administração funcional, da departamentalização funcional. Quando a gente fala em um eixo gerencial, talvez quando a gente fala em gerencial, a gente traz a questão da flexibilidade. Então, por isso que eu tratei a questão como errada, porque você recomenda que não haja alteração quando você está falando de funcional. Já gerencial, a gente tem uma flexibilidade que, de repente, possibilitaria que houvesse, sim, uma alteração na estrutura organizacional, mesmo se tratando de gestão por processos. Entendeu a linha do raciocínio? Ou mais ou menos? Entendi, entendi. Tá, beleza. Vamos para a próxima, então. O importante é que acertamos. Vamos lá. No Brasil, houve a transferência. Olha só, gestão por resultados, está lá no nosso edital. Ó, gestão, resultados na produção de serviços públicos. Olha, eu vi isso em algum lugar. Eu vi, tá aqui, ó. Gestão por resultados na produção de serviço público. Tá lá no nosso edital. Vamos lá. Na parte de administração pública. No Brasil, houve transferência da titularidade estatal na execução de serviços públicos em geral. Vamos ler de novo isso aqui. No Brasil, houve a transferência da titularidade estatal, na execução dos serviços públicos em geral. Titularidade, hum, o que representa uma forma de garantir a excelência de sua prestação da. Eu vou de errado porque eu não acho que foi transferida a titularidade. Eu acho que foi transferido outra coisa. Por exemplo, assim, ó, se eu hoje possibilito que uma outra empresa cuide das rodovias federais, as famosas concessões lá, que a gente paga o pedágio para deixar a estrada bem bonitinha, porque de repente o Estado viu que seria uma melhor forma de garantir a excelência fazendo assim, e melhores resultados, mas ela transferiu a titularidade, agora a rodovia é dona da rodovia, a concessionária ela é dona da rodovia federal? Não, a concessionária não é dona da rodovia federal. Não foi transferida a titularidade, foi transferida ali eu não tá me vindo o nome agora, tá? Mas não é a titularidade. Você tem a é transferido ali a possibilidade de você executar aquele serviço, tá? Tem um nome melhor para isso que não está me vindo à mente agora. Mas falou em transferência de titularidade, quando a gente fala assim, você é titular de tal coisa, você é titular, você é o dono. Quem é o dono da rodovia federal? É a União. Não tem como ela transferir o domínio ali pra uma concessionária, para uma empresa privada, não, tá bom? Entendeu? Entendi. Beleza. Vamos lá, vamos que vai dar boa. Para cumprir de forma adequada seu papel, a administração pública deve ser capaz de ofertar de forma tempestiva serviços públicos de qualidade, além de reduzir gastos, implementar e avaliar as políticas públicas.
Ah, tá bem bonitinho esse aqui, né? Não tem como tá errada, né? Você tá conseguindo acompanhar? Tá muito Tô rápido? acompanhando, sim. Beleza. Semelhantemente ao empreendedorismo privado, opa, olha só, tudo isso aqui tá no nosso edital. Gente, isso aqui é como chama? É um déjà vu da nossa prova. Na real, Nossa, é verdade. isso aqui, gente, a gente tem que fazer essa prova várias vezes e buscar questões que venham bem assim, ó, porque a nossa prova vai vir assim, pessoal. Isso aqui é uma prévia. O nome certo assim, é uma prévia do que vai ser a nossa prova. Semelhantemente ao empreendedorismo privado, o empreendedorismo no setor público brasileiro dispõe de ampla flexibilização para a implantação de suas ações. Não, né? Ainda sofremos com isso. Talvez no futuro a gente consiga ter mais flexibilidade na implantação das ações do setor público. Ainda não podemos dizer que é semelhante ao setor privado. A construção de uma gestão pública empreendedora orientada para resultados efetivos depende especialmente da geração de estímulos para a formação de novas lideranças. Com certeza, com certeza, com certeza. O recrutamento interno, opa, isso cai para nós também. Pode aumentar a motivação dos funcionários. Pode, né? Por quê? Porque você está pegando o carinha que já trabalha ali, ele está se sentindo valorizado. Pô, o cara, em vez de ir lá pegar um engenheiro de fora ou um outro lá, ele conversou comigo, me promoveu, me deu uma chance, legal. E reduzir o tempo e os custos associados ao processo de recrutamento. Sim, é muito mais rápido, né? Você pega o cara que já lida firme e tal, embora possa limitar a diversidade de habilidades e perspectivas na organização. Certo. Certinho, bem legal. Isso aqui é clássico, tá? O recrutamento externo, olha só, agora um contraponto. Tende a ser menos dispendioso? Não, ele é mais dispendioso, né? E mais eficiente que o recrutamento interno? Não dá para dizer que ele vai ser mais eficiente, uma vez que elimina os custos, nananana. Vamos ler até o final. Que elimina os custos associados à formação? Não, você vai ter que formar o cara. Bom, não sei aqui. Aqui depende, né? Tem um. Mas vamos lá. Aqui já tá errado, né? Porque ele não é menos dispendioso. Menos dispendioso é tu pegar o cara que já tá dentro da empresa, né? E não dá pra dizer que ele é mais eficiente. Você pode pegar um cara lá na rua que não é tão bom quanto o cara que estava ali dentro já. Agora, elimina os custos associados à formação? Não sei, pode ser, né? De repente o cara lá de fora já está prontinho, mas ele, de alguma forma, ele vai ter que ser ambientado na nova organização, né? Ao desenvolvimento dos colaboradores uma vez que elimina os custos associados à formação e ao desenvolvimento dos colaboradores internos, além de minimizar o impacto potencial sobre moral. Não, na real, não minimiza o impacto sobre o moral dos demais colaboradores. Para mim, isso aqui tá tudo ao contrário do que realmente é, tá? Porque você pega um cara de fora, pô, o pessoal já fica de nariz torcido, né? Pô, por que que não me usou? Por que que foi pegar um cara lá de fora e tal? Sei lá, vamos lá. As dinâmicas de grupo são. O que que a gente está falando aqui? Recrutamento e seleção de novo. Ó, recrutar é você botar o cartazinho lá, ou estamos precisando de funcionários tal. Isso é recrutar. Seleção é, depois do recrutamento, vem um monte de gente. Eu. Aí qual que eu vou escolher? Aí você seleciona, tá? As dinâmicas de grupo são eficazes para a avaliação das habilidades interpessoais e de liderança dos candidatos. Ok, pois permitem observar o comportamento dos indivíduos em situações de grupo, o que reflete de maneira mais precisa suas habilidades para o trabalho colaborativo e a tomada de decisão em equipe. Eu vou de certo, embora essa parte aqui da mais Aí. precisa me deixou um pouco em dúvida, pois permite observar o comportamento dos indivíduos em situações de grupo. Ótimo, claro, com certeza, o que reflete de maneira mais precisa suas habilidades para o trabalho colaborativo e a tomada de decisão em equipe. Eu vou de certo, mas fiquei muito em dúvida aqui, ó, tá? Nossa, meu Deus, essa eu fiquei Meu com medo. Deus. Essa eu fiquei com medo. Então, assim, ó, a gente não tá inventando muita moda. Nós estamos na 22ª questão. Eu acho que a gente não errou nenhuma até agora. E a gente ficou em dúvida em poucas. A prova até que tá tranquila, né? Vamos ser sinceros, não tá nada assim, meu Deus. Uhum. Ela não tá cobrando teorias e coisas assim que, pô, o que que é isso? São coisas que, assim, um bom senso dá pra resolver até, tá? E a gente não tá se pirando muito, né? Talvez seja um- uma filosofia para a gente levar para a prova do TSE. Não ficar
botando, como dizem, botar chifre em cabeça de cavalo, procurando cabelo em ovo, não tem essas coisas assim? Uhum. Sim. É, ai, mas poxa, mas mais precisa, cara. Olha só, o CESP tá indo de boa, entendeu? Ele não tá fazendo pegadinha desse nível aqui, ó. Ele tá indo na ideia bem geral. Até agora, fizemos 22 questões. Vamos lá. O uso combinado de entrevistas estruturadas e testes psicométricos tende a melhorar a validade preditiva. O que é predizer? O que é prescrever? Vamos lá. Validade preditiva do processo de seleção. Então, o uso combinado de entrevistas estruturadas e testes psicométricos tende a melhorar a validade preditiva do processo de seleção, uma vez que a entrevista estruturada oferece uma avaliação detalhada das competências comportamentais. E os testes psicométricos avaliam habilidades cognitivas e traços de personalidade, o que reduz os vieses e aumenta a precisão das previsões de desempenho. Que Tá errado. questão cansativa essa aqui, velho. E aí, essa eu vou deixar com você, que é da área. Tá errado, Por né, quê? porque primeiro que os testes psicométricos eles avaliam, tudo bem, a habilidade cognitiva, mas não a personalidade em si. É mais os testes projetivos, né, expressivos, que está relacionado com a personalidade. Mas por isso, sim. O que que E a seria um teste entrevista estruturada psicométrico? hã? O que que seria um teste psicométrico? É os testes de inteligência, E que ele, mede, assim, né, e que ele são mais não, numéricos. mas eles não avaliam traços de personalidade. Avaliam, mas não tão quanto os testes expressivos, né, que é apropriados para isso. E a entrevista estruturada também, ela não é uma avaliação tão detalhada, a entrevista. Hum. Bom, eu vou de errado. Cara, eu vou com você de errado, mas eu tô com bastante medo, tá? Calma, deixa eu ver, espera aí. Vai por sua conta aí, Ó, eu até aqui respondi tá errado. certo, né? O uso combinado tende a melhorar a validade preditiva do processo de seleção. Ótimo. Uma vez que, ou a gente poderia trocar por na medida em que a entrevista estruturada oferece uma avaliação detalhada das competências comportamentais. E os testes psicométricos avaliam habilidades cognitivas e traços de personalidade, o que reduz os Nossa, agora vieses e eu aumenta, tô em dúvida já, e mas reduz eu os colocaria vieses e errado. aumenta a precisão das previsões de desempenho. Hum. Coloca aí a resposta que você quiser, tá. Aí vai por sua conta. Puta Nossa merda. senhora, Perdoe-me o palavreado, pessoal. Meu Deus do céu. foi mal. Cara, que coisa. Viu? Mas eu falei na questão anterior que a gente tinha feito 22 e não tínhamos errado nenhuma. E daí foi por isso que a gente errou. Ó, olha só. É, vamos. Deixa eu só conversar com o chat GPT aqui um pouquinho. Bem rapidinho. Certo ou errado? Vamos ver o que que ele fala aqui. Olha, o chat GPT, ele disse assim, ó. Certo, o uso combinado de entrevistas estruturadas e testes psicométricos realmente tende a melhorar. As entrevistas estruturadas fornecem uma avaliação padronizada e consistente das competências comportamentais dos candidatos, o que minimiza viés e aumenta a confiabilidade. Já os testes psicométricos, como de habilidades cognitivas e testes de personalidade, oferecem uma medição objetiva das características que podem ser preditoras de desempenho trabalho juntos. Esse método, tal, tal. Vamos falar assim, ó. Por favor, dê-me exemplos sobre... Ou não, vamos falar assim, ó. Por favor, explique-me melhor o que são entrevistas estruturadas e não estruturadas, assim como os testes psicométricos. Vamos lá. Entrevistas estruturadas. Nas entrevistas estruturadas, o entrevistador faz perguntas pré-determinadas e padronizadas. E o que a questão falava? Que a entrevista estruturada oferece uma avaliação detalhada das competências comportamentais. Por que que ela faz isso? Se ela é
São perguntas pré-determinadas e padronizadas, feitas de forma idêntica a todos os candidatos. Essas perguntas são baseadas em critérios previamente definidos, geralmente relacionados às competências e habilidades exigidas para o cargo. E ele estava falando sobre ah, competências comportamentais. Ok, vamos lá. Características: consistência, todos os candidatos respondem as mesmas perguntas, foco em competências, maior validade preditiva. Legal. Vantagem: redução dos vieses e favoritismos, comparabilidade, maior precisão ao avaliar o candidato. Entrevistas não estruturadas: são entrevistas mais livres e flexíveis, onde o entrevistador não segue um roteiro rígido de perguntas. O entrevistador tem a liberdade de ajustar as perguntas com base nas respostas e conduzir a conversa de forma mais espontânea. Então, flexibilidade, exploração de temas emergentes, tanana. Desvantagem: maior subjetividade, baixa comparabilidade, menor validade preditiva. Então, a gente aqui fez uma comparação entre a gente fez uma comparação e também aprendeu o conceito entre entrevistas estruturadas e não estruturadas. Testes psicométricos são ferramentas padronizadas usadas para medir as capacidades cognitivas, como inteligência, habilidades de resolução de problemas e traços de personalidade, como estabilidade emocional, extroversão, etc. Tipos comuns: teste de habilidades cognitivas, teste de personalidades, teste de aptidão específica. Vantagem: objetividade, previsão de desempenho e redução de vieses. Desvantagem: se não forem bem aplicados, podem ser percebidos como impessoais ou desumanizadores. Alguns candidatos podem sentir ansiedade com testes, o que pode afetar seu desempenho. Bastante interessante, aprendemos bastante com essa questão. Eu até vou ver se eu coloco tudo isso aqui no comentário da questão. Será que conseguimos? Ah, vamos ver. Aqui, 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 aqui. Pronto, olha que bonitinho. Tá aqui já. Vamos para a próxima. Vamos até a 30, pode ser? Tá bom. Oh, achei que tinha apagado já. Vamos lá. A avaliação de desempenho é um processo de avaliação contínua que obriga os funcionários a superarem sistematicamente seus níveis de desempenho. Oh, meu Deus, começou a encardir essa prova. Vamos lá. Muito forte isso, né? Obriga os funcionários a superarem sistematicamente seus níveis de desempenho. É mesmo. O que você acha? Essa palavra obriga aí, mas eu nem. Deixa eu ver. Deixa eu ler de novo. Nossa. Eu vou de errado. E você? Ai, não sei. Não sei. Vamos lá. Yes, 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 Boa. yes. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só conversar com o chat GPT mais um pouquinho. Vamos ver o que que ele me fala sobre isso. Errado. A avaliação de desempenho é um processo de avaliação contínua, ok, que visa analisar e medir o desempenho de funcionário em relação a critérios previamente estabelecidos. Contudo, ele não obriga os funcionários a superarem sistematicamente seus níveis de desempenho. O objetivo da avaliação de desempenho é fornecer um feedback, identificar as áreas de melhorias, reconhecer bons resultados e, eventualmente, promover o desenvolvimento profissional, mas não há imposição ou garantia de que os níveis de desempenho devam ser sempre superados. A melhoria contínua é desejada, mas não pode ser forçada ou garantida pelo processo. Muito inteligente, ChatGPT agora nesse sentido. Já teve pessoas aqui colocando. Vamos lá. Vamos um pouco mais aqui. 25, falta 5. Vamos lá. Um método de avaliação de desempenho por resultados é considerado mais eficaz para medir as competências interpessoais, porque o seu foco é direcionado para a realização de metas e objetivos específicos, refletindo com precisão as habilidades de comunicação e trabalho em equipe dos colaboradores. Eu vou de errado. E você? É, vou de errado também por causa do mais eficaz. Ai, foi. Boa. Pronto, é isso aí. Vamos conversar com o chat GPT mais um pouquinho. Alguém comentou? Vamos, mas vamos primeiro aqui.
Errado. O método de avaliação de desempenho por resultados foca na realização de metas e objetivos específicos, medindo o que foi alcançado em termos de resultados concretos. No entanto, esse método não é o mais eficaz para medir competências interpessoais, como habilidade de comunicação e trabalho em equipe, porque seu foco está nos resultados tangíveis e não no como esses resultados foram alcançados. Para avaliar competências interpessoais, são mais adequados métodos que analisam o comportamento e as interações dos colaboradores, como a avaliação por competências, ou a avaliação 360 graus, que envolve feedback de diversas fontes, né, proporcionando uma visão tal. Então a gente está falando de método de avaliação por desempenho e a gente comparou com avaliação por competências. Então são coisas diferentes. Método de avaliação de desempenho é um negócio de resultados tangíveis, tipo, tinha que fazer 100, fizeram 100, tudo certo, mas não se preocupa como que fizeram. Mas eles fizeram, o cara ficou todo nervoso lá. Não, não importa. Mas eu quero saber o comportamento. Aí você faz uma avaliação por competências, sabe? Alguma coisa interpessoal. Vamos lá. Botar mais um comentáriozinho aqui para ajudar a turma. O que que fala aqui? Método de avaliação de desempenho e resultados, avaliação de competência, avaliação de resultados. Tá, beleza. Vamos lá. O método de avaliação de desempenho. Opa, olha só, a gente aprendeu sobre, hein? Apesar de fornecer uma visão abrangente do desempenho de colaboradores, é menos suscetível a viéses interpretativos, uma vez que envolve feedback de múltiplas fontes, tais como de supervisores, de colegas e subordinados. O método de avaliação de desempenho 360 graus, apesar de fornecer uma visão abrangente do desempenho dos colaboradores, é menos suscetível a viés interpretativos, porque envolve feedback de múltiplas fontes. Eu vou de errado. Eu vou de certo. Shit! Deixa eu falar com o chat GPT. Deixa eu ver aqui se muita gente errou. Não, só eu mesmo. Vamos lá. Ai, chat GPT acertou, ó. Certo. Aprendemos com essa questão, então. O que que o chat GPT aqui falou pra gente que eu acho que tem toda, faz todo sentido. Que embora forneça assim uma visão mais abrangente, não significa que seja menos suscetível a vieses interpretativos. Vamos lá. 27. A programação e a execução de treinamentos devem priorizar o uso de métodos de ensino tradicionais, como palestras e apresentações, pois são ainda mais eficazes. Vou de errado. Essa de boazinha, né? Uhum. Beleza. Para ser considerada completa, a avaliação de treinamento deve incluir a análise de resultados a longo prazo, pois apenas a avaliação imediata não captura as mudanças sustentáveis no desempenho e no impacto organizacional do treinamento. De boa, né? De boa. Ok. 29. No processo de levantamento de necessidades de treinamento, uma abordagem baseada exclusivamente em avaliações de desempenho passadas é suficiente. Tananana. Não, né? Que ficou já questão tranquila, né? No processo de Uhum. levantamento de necessidades, uma abordagem baseada exclusivamente, já chama muito a nossa atenção, no passado é suficiente para identificar lacunas? Não, né? Não, né? A gente tem que pensar no futuro, né? 30, a última, a promoção do equilíbrio entre trabalho e vida social é prescindível, não, é imprescindível para a qualidade de vida no Show. trabalho. Fechou, então a gente resolveu 30 questões, acertamos 28 por aí, né? Teve alguma que talvez a gente, né? Você teve uma ali que você acertou, que eu errei e tal, mas ficou nessa média. Nós teríamos feito aqui então 26 pontos, né? A gente Uhum. acertou 28, errou duas, diminui dois ali. E é isso. A gente, num próximo vídeo, a gente continua a fazer o resto. Vamos tentar bater 76, falta só mais 46. Aí, quais são as matérias que vai faltar aqui para nós? A gente parou aqui, ó, gestão empreendedor. A gente vai ter que ver. A gente já viu, ó, recrutamento, seleção. Uhum. A gente tá quase, ó, estamos terminando a administração geral. Depois a gente vai entrar em administrativo, constitucional, projetos e língua portuguesa. Português. Beleza? Fechou? Fechou. Então tá. Até a próxima. Valeu.